one time I come back here. この映像は92年日本グランプリ翌日に行われたホンダプレスミーティングの時のもの。セナは NSXR で鈴鹿西コースを走ったのだ。 You wanna come with me? Cavalheiros, eu estou dirigindo um dos carros mais importantes da década gloriosa. Um dos carros não, um dos super carros mais importantes da década gloriosa. Esse daqui é o Moisés, o divisor de águas da régua, do parâmetro do que um super carro deve ser. Tô falando sério, senhores. Melhor que isso aqui, talvez só a McLaren F1. E tem muita relação esse carro com a McLaren, porque esse carro é um Honda. E nesta época, a McLaren e a Honda tinham uma parceria nas pistas icônica, né? Naquela MP4 com motor Honda, pilotada pelo Ayrton Senna, outra pessoa e ícone importante no desenvolvimento deste carro, certo? Que eu estou agora tocando numa espécie de nirvana automotiva. Porque, convenhamos, esse é um dos carros mais bem resolvidos que eu já pilotei aqui nesse canal. Pilotei? Pilotei. Vamos deixar essa palavra, porque assim é impressionante como esse carro, em todos os seus, dá licença, os seus aspectos, ele encosta na perfeição. Então vamos falar um pouquinho do NSX, vamos falar um pouquinho da história desse carro, por que ele é para mim esse divisor de águas, na minha opinião. E eu já estou dirigindo ele. E na verdade eu quero continuar dirigindo, porque sério, assim, e o vídeo começa. Mas antes, cavalheiros, precisamos contar uma história para você entender o porquê que o NSX é assim tão importante. Então a gente começa em 1984 com o HPX. 1984, a Honda decide fazer um carro que ela não tinha, que era um carro porta-bandeiras, o carro que seria o ápice tecnológico para mostrar o potencial de engenharia, criatividade e engenhosidade que os engenheiros da Honda já tinham, já possuíam, e com boas histórias, boas experiências ali já em competições, Fórmula 1, por exemplo, mas faltava o carro, né? Porque até então era só carro de tração dianteira de 4 cilindros, né? Xoxo. E aí a NSX vai para o centro, para a Meca da época. Tô falando aqui de Ferrari, Lamborghini, De Tomaso, né? Tudo ali no Vale dos Supercarros na Itália, onde está localizada também ali a Pininfarina. E aí a Honda faz o Honda Pininfarina Experimental, né? X de Experimental ou HPX. E aí vocês veem aí, né, que é basicamente uma testarossa cruzada com um carro do Blade Runner. Mas aí, né, o HPX era basicamente um carro conceito para servir de inspiração para a Honda criar o seu esportivo. E o HPX já estava pensando em coisas de ponta, de linha, como um motor central,
como um design um pouco mais arrojado. Olha aí essas linhas do HPX, não são as linhas da Testarossa, que era icônica, da mesma época, 1984. Mas dá uma olhada, por exemplo, nessa bolha do HPX, já imitando aí um cockpit de avião. Vou falar disso daqui a pouco, porque do NSX a gente tem bastante coisa de aeronaves aqui. Já entre 85 e 87, após essa experiência estética junto da Pininfarina, a Honda decide que eles, beleza, entendemos como é que funciona, mas eu acho que a gente consegue fazer melhor. E começam já a desenvolver os primeiros protótipos do HPX ou do futuro NSX, ainda em um chassi feito com aço, né? Utilizando aço. E aqui está o primeiro salto tecnológico e divisor de águas do futuro NSX. Ainda nessa fase de protótipo, entre 85 e 87, a Honda tem a brilhante ideia de mudar o material com o qual o carro seria fabricado. Ela sai do aço e vai para o alumínio. Por volta de 200 quilos são economizados aí em termos de leveza, o que traz uma relação de peso e potência, e isso é importante para um carro esportivo, muito melhor, certo? Acontece que ninguém até então estava fabricando carros esportivos em produção de massa em alumínio. Isso era feito assim para versões especiais de carros que já existiam, e aí eles eram fabricados em pequenas quantidades, tudo à mão, né? A Honda foi a primeira a trazer o alumínio, nesse caso em monocoque, né, na construção de monocoque, para a fabricação de um carro de produção, em massa. E aí os caras já começaram a acertar, assim, motor V6 com tecnologia de Fórmula 1, central traseiro, alumínio, começa a se montar aqui a estrutura de um belíssimo carro. Já no ano seguinte, os primeiros protótipos já fabricados em alumínio começam a rodar, né, em fase de teste e de acerto, nas pistas de Suzuka e Tochigi, ali no Japão. E em 88 nós já estávamos bem sucedidos lá na parceria da Honda com a McLaren na Fórmula 1. E tinha um certo piloto, né, chamado Ayrton Senna, que entra na jogada no meio do desenvolvimento desse carro, já no ano seguinte, 89. E devido a essa parceria, o Senna dirige esse primeiro protótipo já de pré-produção em alumínio e solta aquela frase icônica após dirigir esse carro em Suzuka, né? Dá o primeiro feedback da engenharia do geral do carro, né? E fala que o carro, ele sentiu o carro a little bit fragile, ou um pouquinho frágil para a proposta que a Honda estava buscando, certo? Isso lá em 89. Os engenheiros da Honda pegam o feedback do Senna em relação ao comportamento da carroceria, tanto na sua rigidez torsional, e deixam o chassi 40% mais rígido. Você tem que imaginar que a estrutura do carro também funciona como se fosse uma mola. Então, através de modificações do projeto e dos pontos de solda, eles aumentaram a rigidez torsional do chassi em 40% e junto de algumas modificações ali do sistema de suspensão, né, de calibrações de amortecedores e ângulos, a Honda chega no primeiro conceito que a gente conhece hoje como Honda NSX, ou New Sports Car Experimental, ou o novo carro esportivo experimental. Entendeu a ousadia dos caras? Quando estava dominando lá, quando era Porsche e Ferrari que dominava, os caras chegaram aqui, não, esse daqui, ó, é o novo carro esportivo, ou o nosso novo experimento para um novo carro esportivo, entendeu? A ousadia dos caras, os caras eram picudo, velho. E aí na década de 90 lança o NSX no mundo inteiro e nos Estados Unidos o Acura NSX, que depois desse pequeno feedback, né, de um dia de volta ali na pista, graças a esse feedback do Ayrton, que era muito respeitado, inclusive pelos engenheiros da Honda, etc., o NSX parte do novo carro esportivo para ser o novo super carro esportivo, mesmo com 6 cilindros, mas não era qualquer 6 cilindros. Mas enfim, vamos começar a apresentar aqui os detalhes do carro e eu já conto um pouquinho mais também do motor. Para pensar quantas coisas icônicas nós não tínhamos ali no início da década gloriosa, né? Seja na parceria Honda e McLaren, ali dominando os campeonatos de Fórmula 1, aquela rivalidade Ayrton e Prost, e depois a gente caía naquele vídeo icônico que teve
do Senna, né, que eu usei aqui de introdução aqui, inclusive nesse vídeo. Né? Esse vídeo ele é ícone, para quem gosta de carro e nunca viu esse vídeo, sei lá em que buraco você estava metido até então. São todos esses ícones que orbitam ao redor da história do NSX e deixam essa história ainda mais gostosa, entendeu? Tem mais umami nessa áurea desse carro, entendeu? Entendeu? Umami? Vai ter que explicar o que é umami, né? Então você olhando o NSX de frente já fica claro essa inspiração que eles tiveram nas versões italianas, mas com uma releitura de toda essa sofisticação europeia numa versão um pouco mais fluida, mais orgânica, mais prática, de certa forma, para a visão de um supercarro, mas ainda assim não muito menos ousada, ok? A gente percebe essa frente já baixa, dividido em 2 volumes, né? A gente tem o volume aqui da carroceria com uma inspiração em caças, né? Outra inspiração aeronáutica desse carro, além da construção aqui em alumínio. E aí a gente termina aqui com essa frente, com a caída do capô super fluida, não muito angulada, mas também assim curvilínea, aqui com os piscas integrados, com os faróis escamoteáveis, os deliciosos faróis escamoteáveis aqui, em uma linha que você vai dizer, ah, mas ele é mais redondo, ele é mais quadrado, enfim, tem um pouco dos 2 mundos aqui. Muito característico também as lanternas ali inferiores de neblina, para fazer aí o conjunto óptico completo, complexo desse carro, que lembra o da minha 850 CSI, de certa forma, também da mesma época. Vocês vão perceber aqui que na frente eu não tenho o símbolo da Honda, eu tenho o símbolo da Acura. Eu vou contar um pouco disso mais para frente no vídeo, do porquê isso está aqui. Mas antes de começar a falar da lateral, lógico, sabe o que eu acho legal nessa versão aqui? É o símbolo da Acura junto com os elipsoides aqui dentro do conjunto óptico, que tem essa lente, com uma espécie de costela aqui na frente, né? Inclusive na curvatura, mas lá dentro a gente tem as 2 lentes, né? Que fazem a projeção ali do faixe de luz para construir o padrão ali do farol, do holofote, vamos botar dessa maneira, aqui do NSX. Compara esse conjunto óptico com, por exemplo, com o da Diablo. Qual que você acha que é o mais moderno? Ou como é da minha série 8? Percebe a diferença? Né? Percebe aqui a sofisticação que nós temos em pequenos detalhes desse carro? Claro que a minha 850 é muito mais bonita, mas o vídeo é sobre o NSX. Já no... Eu ia falar porta-malas, mas isso daqui na verdade é uma espécie de baía de serviço, porque não é o capô do motor e também assim dá para botar o que aqui dentro? Absolutamente nada. Então, como é que você dá o nome disso daqui? Se não é um capô do motor, se não é a tampa do porta-malas, como é que chama essa peça? Eu não sei. Vou falando sério. Mas olha quantas coisas deliciosas nós temos aqui. Uma das coisas que chama a atenção nesse carro é que o radiador, apesar das captações de ar que nós temos ali no meio, que eu já vou mostrar para vocês quando a gente estiver falando da lateral, nós temos um radiador aqui na frente. Ali, ó, Showa Aluminum. Made in Japan. Bem mais perto. Então perceba algumas coisas interessantes que nós temos aqui nesse carro. Por exemplo, olha aqui, ó, o sistema proprietário da Honda de ABS. Enquanto o ABS inicialmente foi desenvolvido pela Bosch, lá a pedido da Mercedes, a Honda resolveu fazer o seu próprio sistema. Então eu tenho um sistema de freio normal aqui, certo? Aqui, ó, reservatório do fluido de freio, reservatório do fluido de embreagem. E nós temos um outro reservatório aqui do fluido de freio, dessa vez para fazer o controle aqui do sistema eletrônico de distribuição de frenagem e, em algumas versões desse carro também, de controle de estabilidade. E aí eu percebo aqui, ó, que olhando eu consigo ver o chão ali, certo? A bateria está escondida aqui embaixo. Aqui eu tenho a captação para ventilação da cabine. O step está aqui no meio, bem na saída da coifa da ventoinha do radiador. Algumas caixas de fusíveis. E é basicamente essa é a estrutura de serviço aqui da baía do carro, né? Dá uma olhada nisso aqui, por exemplo, eu tenho as 2 torres dos amortecedores. A gente percebe aqui a estrutura em alumínio do carro, né? Na fabricação de alumínio do carro. Eu consigo ver alguns pontos de união, de junção aqui
alguns pontos que parecem ser de soldas, outros eu acredito que também foram feitos com algum tipo de adesivo, aqui na torre para a caixa aqui do paralama dianteiro. E olha que interessante, né? A gente tem essa proteção plástica aqui por cima da grelha do carro, né? E aí eu tenho a torre do amortecedor aqui, ó. E se eu quiser acessar os parafusos, eu tenho um grommet, ou uma tampinha de borracha, para acessar cada um dos parafusos, né? No parafuso da haste do amortecedor e no parafuso que prende o coxinha aqui do amortecedor à carroceria. É muito interessante esses pequenos detalhes que ainda eram inimagináveis ali no Vale de Supercarros na Itália. Outra coisa que é interessante nas etiquetas desse carro é que eu tenho uma etiqueta aqui do sistema do airbag em inglês, SRS, e uma outra em francês, o que já dá uma pista da origem aqui desse carro. E do outro lado, o sistema de ABS, na verdade, ele era chamado de ALB, ou Anti-Lock Braking System, conforme nós temos aqui o adesivo, né? E também, de novo, em inglês e em francês. Já olhando no lado desse NSX, a gente percebe uma outra inspiração na aeronave, né? Na aeronáutica. Nessa época nós tínhamos o recém-lançado F-16, que era um caça menor, mais ágil, conhecido pelo design do cockpit. O F-16, por ser pilotado só por um piloto, ele não tinha o RO lá atrás, né, que nem do F-15, que veio antes, muito maior. O F-15 seria o V12 da Ferrari, e esse aqui é o F-16, entende? E aí eles trazem essa inspiração da bolha do F-16, que tem uma visão de 360 graus, para a bolha da carroceria do NSX. Dá uma olhada, por exemplo, na espessura da coluna A, super pequenininha, enfatizando essa visibilidade, e isso está muito presente no conceito do NSX desde o seu início, a usabilidade, a ergonomia, eu vou falar disso bastante aqui nesse vídeo, tanto no design do carro em si. Então, estruturalmente, o carro ele é firme, mas ao mesmo tempo utiliza uma coluna A um pouco mais estreita para aumentar essa visibilidade. E depois o carro ainda ganha uma versão targa, né, para você ver aqui como que o projeto no final ficou muito bem resolvido. E aí a gente percebe aqui a visão 360 graus. Dá uma olhada no vídeo do traseiro do carro, também imitando essa parte mais de bolha do F-16. Eu tenho integrado aqui na maçaneta da porta com a designação, né, NSX. Dá uma olhada no esquema bicolor que nós temos aqui. Dá uma olhada, por exemplo, nessa captação. Então, daquele lado nós temos a captação de ar do motor e desse outro lado, como o radiador do carro está lá na frente, desse outro lado aqui é só uma captação com um ventiladorzinho para circular ar aqui no compartimento do motor, que é central traseiro transversal. O Pirabrequim está nesse sentido aqui, assim como a primeira Miura, por exemplo, né? Lamborghini Miura, a 308. E eu podia aqui estar falando horas desse design um pouco mais sutil, mais sofisticado, né? Com linhas um pouco mais arredondadas. Dá uma olhada aqui na linha do paralama dianteiro. Dá uma olhada, por exemplo, nessa linha que vai até o final do carro, que deixa aqui a traseira um pouco mais longa, né? Grande, carnuda, apesar de o carro ser nipônico. E a gente pode falar aqui também da proporção das rodas. Dá uma olhada para as duas rodas, tanto para a dianteira quanto para a traseira. Você percebe uma nuance, uma espécie de diferença entre elas? Compara isso também com o restante do tamanho do carro. A gente tem aqui uma roda aro 15 na dianteira e uma roda aro 16 na traseira, coisa que hoje é novidade no 992, né? Aqui na década de 90 já nós tínhamos algumas experiências no NSX e ao contrário, no inverso lá na McLaren F1. E aqui vale dizer o seguinte, pneu na traseira 225/50/16, pneu na dianteira 205 alguma coisa 15, eu esqueci a medida, mas eu não vou esquecer o cupom de desconto lá no site da pneustore.com.br, que é onde você compra o pneu do seu carro. Você não sabe qual é o pneu do seu carro, que nem do NSX dianteiro? Não precisa, é só você ir lá e digitar na Pneu Store que você vai achar o pneu do seu carro. E lembrando que dá mais de R$1.000 de desconto na compra de alguns 4 pneus aí, dependendo do aro. Certo? Certo. Vamos aqui para cima do carro antes de eu falar da traseira.
Então o NSX ele é um carro tão baixo que você consegue ver ele de outros ângulos que não são naturais. Em Hondas, por exemplo, né? E aí você consegue ver coisas diferentes, como, por exemplo, esse final traseiro do carro. Envolto por essa bolha de vidro para terminar o cockpit do F-16, eu tenho uma espécie de compartimento com um carpete. O que dá para guardar aqui? Nada. Mas chama a atenção que tem um segundo vidro aqui que separa o compartimento do motor, que está coberto por essa tampa, e a gente já vai falar dele, do restante da carroceria. Então qual que é a função desse vidro no final? Se não dá para guardar nada aqui dentro também. Apenas estético? Funcional, fluido? Segue as linhas do carro. A gente tem essa fluidez com uma espécie de grelha traseira aqui para esse próprio vidro, na parte aqui final da linha do vidro. E aí a gente tem todo o escoamento por detrás do aerofólio. E aí a gente percebe aqui que a linha do aerofólio é muito rasa. O ângulo é super agudo. E o carro que, na verdade, que acaba se aprofundando, deixando essa silhueta superior do carro extremamente chapada, né? Não é o aerofólio que se destaca da carroceria, mas sim a carroceria que no meio do aerofólio abaixa. Vem ver de outro ângulo. Então aqui em cima, nas linhas do Honda, aquele aspecto mais chapado, e aí a gente tem uma espécie de buraco redondo aqui, ó, que faz o escoamento do ar para baixo. E ele também é a própria linha da lanterna. A lanterna ela é inteiriça, uma lanterna no estilo Ciclope, que nós temos aqui no final uma espécie de winglet, que na época ainda não era um acessório assim muito comum nos caças, a inspiração aeronáutica desse carro, mas hoje em dia ficou super moderno, né? Então assim, percebe como o carro está muito à frente dele mesmo. E vocês vão perceber aqui que no meio, aqui no insert central, nós temos a cura. Vou falar disso mais para frente no vídeo. No final a gente ainda termina com o para-choque, com o volume separado do restante do carro. Nós estamos aqui no final do século, onde as linhas começam a estar um pouco mais arredondadas e os para-choques começam a se fundir com as linhas originais do carro. Nós temos aqui o recesso para aplicação da placa e, por último, as duas ponteiras ovais. Perceba que o cano, na verdade, ele é pequeno, o cano de escapamento, mas ao redor vem uma moldura oval, meio que flutuando ali no meio, para dar essa ênfase um pouco mais robusta e esportiva para o ronco do V6, do C30 aqui. E por fim, lá embaixo de uma outra cor, a gente tem uma espécie de extrator um pouco mais estético nessa época. Então vamos lá, motor lá na dianteira, compartimento meio estranho, aí tem todo esse final de carro para a gente ter aqui o porta-malas do NSX, certo? Porta-malas relativamente profundo, cabe aqui bolsa de golfe, né? É um esporte muito comum para os proprietários desse carro lá nos Estados Unidos e no Japão também. E aí aqui embaixo desse carpete nós temos o kit de ferramentas com chave segredo, inclusive. Nós temos ali chave de roda, uma chave de fenda reversível. Reversível, não. Ah, essa daqui, ó, é a chave de emergência para você recolher os motores elétricos. Geralmente na ponta dos eixos tem esse padrão aqui, ó. Se você travar o vidro elétrico, essas coisas, muito comum dessa época. E por fim, um macaco. E do outro lado nós temos uma disqueteira que funciona. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nada. Tá sem disco. Instruções em inglês, francês e japonês. Podia ter aqui, né, um... Que tipo de som o dono de um NSX escutava? Hã? Tina Turner, Simply the Best. Hã? Aí, ó, para você entrar no NSX, nós temos uma chave de metal. Em alumínio, eu chuto aqui, podia pegar um para testar, mas a gente via depois do lançamento do NSX, a Ferrari fabricando a 360 Modena em alumínio. E aí a chave da Modena era de quê? Alumínio. Olha só, que curioso, né? Enquanto que esse carro não chacoalhou a grade do galinheiro lá. Ah! E aí assim, ó, a entrada é de supercarro, né? Não é assim exatamente mais ergonômica para entrar o movimento, mas esse é um carro que assim, você entra, você encaixa na hora. A ergonomia desse carro ela foi projetada
curiosamente por um engenheiro japonês, vou deixar o nome aqui que eu esqueci, era o Ken alguma coisa, e curiosamente o mesmo engenheiro que projetou essa questão de usabilidade do carro, no final foi desenhar a Ferrari Enzo, uma década depois. Curioso isso, né? Curioso também nós temos aqui o acabamento do Honda, típicos de Honda da época, né? Com a carga dos botões, a utilização de plástico, né? Com botões um pouco mais arredondados, muito específica dessa época. Vou falar disso mais para frente quando a gente estiver dirigindo o carro. Mas aqui na porta eu tenho a maçaneta, nesse desenho um pouco mais não convencional, né? Veja que a maçaneta você pega com os 4 dedos assim nesse ângulo. Trava da porta, duas saídas aqui de difusor de ar para controle do motorista, que não empurram muito ar aqui para a gente, certo? Tem que deixar ela meio inclinada desse jeito para ela funcionar. Aqui em cima o desembaçador do vidro aqui para visão do espelhinho. Controles elétricos de vidro, de espelhinho elétrico. Trava principal para um carro de 2 portas. Tá aqui. E eu percebo também aqui no estribo uma placa de metal com NSX em baixo relevo e escrito manufaturado pela companhia de motores Honda, né? E nós temos ainda o chassi do carro aqui impresso na placa. E aí, de novo, posição de dirigir bem intuitiva, mas esportiva ao mesmo tempo. Comparado ali na mesma época com Testarossa, Diablo, aqui a gente está numa posição com os joelhos um pouco mais levantados, mas ainda assim sentando bem baixo no carro. Eu tenho aqui luxos, controle elétrico dos ajustes do banco. Eu tenho um couro mais napa, né? Um couro mais suave, mais sofisticado do que a gente encontrava em outros carros da Honda na mesma época. Dá uma olhada no vídeo do Legend, que eu vou deixar aqui para você clicar. Mesma época, mesmo motor, né? Já aqui no console central eu tenho uma pequena saída de alto-falante ali da caixa de som. E aí aqui no meio, nesse muito bem posicionado apoio de braços do console central do carro, eu tenho uma plaquinha NSX Dual Overhead Cam, ou comandos no cabeçote duplos superiores, uma tradução ridícula que eu acabei de fazer, e VTEC, ou Variable... Nossa, o que eu vou entrar nessa? Timing Camshaft. Não sei porque que eu fui entrar nisso. O que eu quero mostrar para vocês aqui dentro é o telefone. O telefone original. Nós temos aqui os comandos, né, para eu operar o telefone no modo viva voz, certo? Olha, ó, controle o volume, entrada e saída de chamada. Tem um microfone integrado aqui, né? Só que o que interessa é isso aqui, ó, o próprio telefone com as teclas, e ele funciona. Se a gente... Onde que eu botei a chave? Se eu alimentar o telefone, ele funciona! Fala sério, cara! Mochi, mochi! Seguindo aqui no console central, nós temos o freio de mão do carro, né? No ângulo aqui um pouco peculiar. Nós temos o trambulador também tem uma plaquinha para indicar aonde está a posição das marchas. Eu não tenho aqui uma grelha, eu tenho uma coifa de couro que esconde o mecanismo. Nós temos aqui um porta-cinzeiros e acendedor de cigarros, que eu aperto aqui e ele pula. Legal. Subindo aqui, eu tenho integrado nessa moldura inteira, eu tenho o rádio do carro, com o sistema de som também. Em cima eu tenho lá Acura Bose, o sistema de som é Bose, lá daquela disqueteira inclusive, com alguns controles de som. Olha só, eu consigo controlar. Isso aqui é muito de época, né, cara? Eu tenho um potenciômetro para controlar o grave e o agudo, e um outro para controlar o balanço, né, da distribuição aqui, nesse sentido do som. Isso aqui é muito de época, muito legal, integrado na própria moldura do carro. E mais um detalhe, né, um botão aqui com o símbolo da Doble, né, isso em 1990, muito legal. Em cima um sistema de climatização já eletrônico, né, típico dos Hondas, inclusive com a própria iluminação que nós temos aqui, e o controle de ventilação também todo eletrônico,
Dá para escutar as portinholas abrindo e fechando. E aí os dois pequenos difusores de ar aqui. Aqui embaixo se esconde um controle para eu fazer o controle aqui do espécie de relógio do carro e computador de bordo. E do outro lado aqui a gente tem só um botão falso. Ali nós temos o porta-luvas, relativamente profundo, né? E desse lado o cockpit. Volta para cá. Já falando aqui dos instrumentos e do volante, eu percebo que eu tenho 3 planos aqui de instrumentos e comandos no Honda ou Acura NSX, certo? Primeiro, volante de 3 pontas com o airbag aqui central. A buzina é buzina de Honda, né? Quer ver outra coisa de Honda? Isso aqui, ó. Quer ver outra coisa de Honda? Esse aqui. Quer ver outra coisa de Honda? Esse aqui. Quer ver outra coisa legal ainda? Esse último, na verdade, é um radar muito utilizado lá no mercado norte-americano. Mas, assim, inegável a genética que nós temos aqui. Aí a gente passa para os 2 comandos aqui de seta, né, de iluminação e controle do sistema de limpador de para-brisa. Climatização, aqui no terceiro plano eu tenho desse lado climatização e pisca-alerta. Desse outro lado para ligar o controle de piloto automático do carro. É aí que eu vou fazer... Nós temos aqui, ó, piloto automático, controlado aqui na aceleração, e aqui o controle de iluminação, que vai levantar os faróis lá na dianteira. Aí, partindo para os instrumentos do Honda, nós temos 6 instrumentos. Desse lado, pressão de óleo, medidos em quilo por centímetro quadrado. Ali em cima, o mostrador da temperatura de arrefecimento, sem indicações de números. Desse outro lado, um medidor de tensão de bordo, seja alternador ou bateria. E lá em cima, o indicador do nível do tanque de combustível em frações. Aí desse lado aqui, eu vou ter o contador de quilometragem do carro, o odômetro, que está numa quilometragem impressionante. Vou falar disso mais para frente quando a gente estiver dirigindo o carro. Do outro lado, o trip. Desse lado aqui, eu tenho o conta-giros do motor, que está com um corte de giros ali por volta de 8.000 rotações, ok? 8.000 rotações. E do outro lado nós temos o velocímetro, que vai até 280 km por hora. Estou empurrando o carro divisor de águas do mercado de supercarros, o esportivo que virou supercarro, depois do input do Senna, depois da ousadia na Honda em fabricar tudo em alumínio e fazer o desenho do carro, que iniciou Pininfarina e depois termina Honda mesmo, de fato, começou o seu desenho inicial com um V6 aqui, um motor com poucos cilindros se comparado com o que a concorrência dos carros esportivos de época produzia, né? Mais voltados no V8 e no V12, ou 12 cilindros se você preferir. E aí aqui nós temos o C30A, certo? Se vocês já assistem o canal aqui da Vanguard, vocês já viram esse motor, essa família de motores V6 aqui da Honda, no vídeo do Honda Legend, que eu já citei umas 5 vezes aqui nesse vídeo, né? Mas essa é a mesma família de motores que nós temos aqui, que temos a tecnologia de Fórmula 1, que a Honda utilizava aqui, por exemplo, bielas de titânio. Veja que o C30 aqui no NSX está disposto na transversal, cortando o carro, que nem eu falei ali quando a gente estava falando do design, captação do filtro de ar desse lado. Aí nós temos uma coisa que é muito típica do Japão na época, dos carros japoneses, tanto no formato dos conectores elétricos, quanto também na quantidade de linhas de vácuo para comandar os sistemas auxiliares aqui ao redor do motor, né, que utilizam vácuo para fazer a maioria das atuações. Olha só, eu tenho um diafragma aqui, junto da borboleta, eu tenho mais outras linhas de vácuo que vão se esconder aqui para o meio do carro, que vão fazer essa atuação de EGR, de canister, enfim, outros sistemas que precisam de alguma força para abrir válvulas e empurrar outros componentes. Dá uma olhada no estado desse cofre aqui, assim. Para um carro dessa quilometragem, inclusive, vocês já vão ver
o quanto que nós temos aí quando a gente vai andando com o carro, está impressionante, que demonstra aqui que o carro passou por excelentes donos e excelentes mecânicos também, tá? Os dois podem quebrar o carro, certo? Depois aqui eu tenho uma etiqueta que diz que o óleo recomendado, ele é um 10W30, na época, né, a norma era a norma SG ou EC2 e nós tínhamos ali um intervalo a cada 12 mil quilômetros. O que eu recomendaria, 4,3 litros, olha aqui também tem a quantidade, certo? O que eu recomendaria para vocês utilizarem? Eu recomendaria aqui um Motul 800, certo? Na viscosidade 5W30, a viscosidade W, antes do W aqui no Brasil, por a gente ter um clima predominantemente tropical, não seria assim tão importante, sem prejuízos para o motor, ok? Inclusive, na verdade, essa etiqueta ela vale para o mercado canadense, ok? Para mercados com clima tropical, nós vamos ter uma curva de viscosidade conforme temperatura ambiente. Em alguns casos a gente pode até pensar em utilizar aqui o 40, dependendo de onde a gente estiver aqui no país, certo? Ou quão próximos dos trópicos nós estivermos. Também aqui outras coisas chamam a atenção, como por exemplo a referência das velas, o allumage em francês. O que eu percebo aqui é um motor Honda com uma carenagem muito bonita, com o sistema VTEC, tecnologia proprietária da Honda, utilizando pressão de óleo para comandar cames diferentes, aqui com perfis diferentes, que aqui no caso o VTEC ele entra ali depois de 5.000 rotações, muda o perfil de acionamento da válvula e permite com que o motor encha mais. Por isso que a gente tem aquela alteração no ronco do carro, que ficou muito característico lá no vídeo do Civic SI que eu fiz aqui no canal recentemente. Basicamente nós temos aí uma legião de fãs que com muita propriedade vê no VTEC uma tecnologia de motores aspirados icônica que foi desenvolvida e carimbada pela Honda, certo? Lembrando que nessa época também lá a gente tinha a MP4 rodando nas pistas de Fórmula 1 com motores Honda. É isso? Não, isso aqui é só blá blá blá. O que interessa é agora como é que isso aqui ronca e vamos continuar falando do carro na rua. Então a primeira coisa que a gente precisa falar aqui quando a gente está já tocando o NSX, que é a parte da ergonomia, certo? Aqui a gente percebe o quão distante o NSX estava dos italianos no conceito da construção, do posicionamento de um encosta-braço, da sensação que a gente tem aqui no trambulador, nem muito curto, mas com uma carga perfeita e assim, super intuitivo, né? A gente acha que as marchas sem muito esforço, com um apoio-braço aqui no centro do carro, com a posição do volante, eu só tenho ajuste de altura aqui, mas tudo faz muito sentido, né? Se a gente toca esse carro. Só vocês dirigindo, para vocês. Eu tô tentando buscar palavras aqui, mas na verdade eu quero parar de ficar falando e só dirigir o carro, porque esse carro ele me lembra muito o Accord. O meu pai tem um Accord, né? E todas as superfícies que eu tenho contato aqui, a carga dos botões, sabe? Ela é muito típica de Honda, né? Eu diria. E essa foi uma preocupação que a gente viu ali dos projetistas do carro, né? Para fazer um carro que fosse usual. Se eu comparar a mesma década, do mesmo ano, a gente tinha a Lamborghini Diablo. Se vocês viram, eu em mais de uma oportunidade aqui gravei vídeos para vocês e eu falava lá que o carro era estranho, que o carro ergonomicamente era muito... Como que eu falo? Como é que eu comparo um NSX com uma Diablo sem ofender as pessoas? Não dá. Não dá, cara. Esse carro tava muito à frente nesse quesito, né? A minha 850 CSI, talvez ali no refinamento um pouco mais germânico, né?
a gente pode traçar paralelos, mas a 850 ela está próxima ali das 2 toneladas, né? É um carro para um outro segmento, para um outro conceito, né? Eu diria. E o NSX talvez faça tudo isso muito bem. Ele consegue ser um carro prático, ele consegue ser um carro com uma tocada esportiva deliciosa, tá? Deliciosa. O que costuma ser os opostos, né? Muita gente fala, não, é esportivo, logo não é confortável. Não, esse carro são os dois ao mesmo tempo. E aqui eu já puxo um outro argumento do dono, né? O dono desse carro, ele dirige hoje um 992 Carrera T, manual também. Esse é do nosso time, né? Esse cara é dos nossos, né, Arthurito? Só que ele fala, cara, eu gosto muito mais de dirigir o NSX no dia a dia. Quem sou eu para questionar a experiência do cara que dirige isso aqui ao dia a dia? Ainda tem como parâmetro de comparação um carro 2025. Só para vocês tentarem entender a amplitude aqui do argumento. E aí mais um pouquinho da história aqui, né? Porque a gente tava... esse é um carro que já entrou na fase de importação, né? Sendo ali da década de 90, dos meados de 90. Esse carro especificamente ele veio do Canadá, por isso que nós temos aqui o Acura ou o Acura, ou aonde você quiser botar esse acento, certo? Você pode botar no U e no C, entendeu? Pra quem não sabe, a Acura era a divisão de luxo, mas uma equivalente a Lexus, mas que nasceu antes. Se você viu aqui o vídeo do Honda Legend, eu conto essa história aqui da Acura ali, né, brevemente. E esse carro ele chegou no Brasil, o pessoal lá da Larte que fez a importação, né? E aí botaram lá na vitrine, o dono passava, putz, é o NSX, é. E aí o pessoal pediu para eu dar uma olhada, né? Falou, ô Guilherme, vai dar uma olhada lá no carro, vem ver como é que estavam as condições. E uma coisa que me impressiona bastante, esse carro agora, ele está com 177 mil quilômetros. 177 mil quilômetros. Você, brasileiro, que só compra carro se está com abaixo de 60 mil, senão você dá um lance maluco de 50% a menos do valor da FIP, é você mesmo, certo? Esse carro aqui, ó, tá com 177 mil quilômetros no Canadá. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, o dono usava o carro. Uma média o quê? De... quanto dá? Uns 5 mil por ano, mais ou menos? Uma outra coisa me chamou a atenção. Esse carro não possui, certo? O aspecto, né, de ferrugem inferior, talvez parte por causa do alumínio, né? E outra parte que me mostra que esse carro foi bem armazenado durante a estação fria, né? Ou seja, este carro teve dono. E não vai achar, senhores, que um carro de 177 mil quilômetros não teve manutenção, ok? Esse carro aqui é um exemplo de um carro muito bem achado, que teve uma manutenção em dia. Tá perfeito? Lógico que não. Tem uns detalhezinhos para resolver, coisa que na verdade não é nada do que eu esperava se fosse um carro aqui, 177 mil quilômetros, de donos brasileiros que rodaram e sobreviveram às mecânicas dos anos 90 e 2000 aqui do Brasil, né? Então assim, e dá uma olhada assim nas superfícies que nós temos aqui, nos acabamentos, nos botões, né? Pega uma Ferrari da mesma época, pega uma 348, irmão, com 177 mil quilômetros, assim. Ou o cara deixou um outro carro lá, entendeu? E ainda assim não ia ter nunca essa dinâmica aqui que nós temos, certo? Aí, só pra falar o mãozão lá atrás. Mesma época. Então assim, quando eu venho e mostro aqui, tenho o privilégio de mostrar
coisas que quebram o paradigma, né? Das coisas que vocês ficam repetindo aí toda hora como se fosse uma verdade absoluta, né? 177 mil quilômetros, o ar gela, o motor tá forte. Quando eu peguei esse carro, eu falei, quer ver, eu vou dar uma entuchada nesse carro e ele vai dar um buraco, vai dar uma cabeçada. O corte de giro vai estar lá por volta dos 6. Quer apostar quanto? Cara, eu toquei o carro e eu falei, porra, não esperava, me surpreendeu. Porque essa não era a minha experiência, né? Com carros semelhantes ali. Italianos, principalmente. E aqui eu posso fazer o contra-argumento do que eu fiz lá no vídeo do Honda Legend. Esse NSX é uma prova de que se o carro tiver dono, e fazer as manutenções em dia, o carro vai, velho. Entende? Agora não vai dizer que ele não quebra. Aí você parte meu coração. Olha lá, GT2 RS. GT2 RS, meu amigo. Agora quero ver. Ixi, Maria. Por essa eu não esperava, Arthurita. Qual que é o mais bonito? O que o Senna fez. O do Senna é muito mais bonito, sabe por quê? Nós temos faróis escamoteáveis. Que sábado maravilhoso, Arthurito. Ai, Jesus. Só pra botar um pouco mais de emoção. Pera aí, esqueci do farol, mano. Ah, agora sim, caralho. Agora sim, então eu sabia que tava faltando alguma coisa. Olha esses faróis, velho. Olha só, parece duas facas cortando o vento agora. Aí você me pergunta, né? Qual que você gostaria de estar dirigindo, Guilherme, entre os dois? Eu já tô dirigindo, velho. Tô falando sério. Com todo respeito ao The Beast. Com todo respeito. E a ideia, na verdade, era ter falado um pouco do ronco do motor, né? Da experiência. Quando eu vi o vídeo do Senna, eu achei, pô, não é possível, cara. Os caras fizeram alguma edição de ronco. O ronco desse carro original não pode ser esse, cara. E ele é. Ele é um ronco de indução, né? Me lembra, apesar que esse aqui é um V6, mas ele me lembra um pouco o K20 que eu dirigi do Chris aqui recentemente, ali no canal, né? Aqui vocês não viram esse vídeo, dá uma clicada aqui, que ali fiquei impressionado. Eu não esperava um 4 em linha ter aquela assinatura acústica. E existe muito daquela assinatura acústica de um motor que não tem nada a ver, que é um 4 em linha, aqui nesse V6 da Honda. É muito, assim, são nuances muito semelhantes, né? O que eu posso dizer de novo, muita gente me zoa quando eu faço essas analogias, mas é uma genética aqui que aflora na experiência aqui de condução do carro, né? E diferente lá do SI, né? Aqui eu tô sentindo o carro assim, ele tem muito mais fôlego, entrega-se muito mais torque, né? Isso porque o deslocamento do motor é maior, né? Enfim. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar esse carro de novo com o que era feito na Itália, né? A Diablo, o que é a 512M,
da mesma época, né? Metade dos cilindros, metade do deslocamento quase, e a mesma impressão. Uma patada muito semelhante. Lógico, os V12 puxam mais. E aí é aquela questão, você pode ter mais torque na Diablo, mas você só consegue utilizar aquilo em linha reta, porque o carro ele não te devolve muitas sensações. Quando eu dirigi, eu estava de certa forma um pouco desconfortável, tendo em vista na Diablo o tamanho do carro, a responsabilidade, e quando você dava pé vinha um motorzinho ali considerável, vai, pra falar menos, né? E é uma sensação que você tá sempre em alerta, né? Você tá sempre ali tentando entender o que tá acontecendo para não causar nenhum problema, mas ao mesmo tempo tentar extrair algum tipo de desempenho do carro. E o Honda, eu estou extremamente relaxado. Eu não estou me preocupando se eu estou pisando muito no acelerador ou não. Eu consigo... Fica quieto, Guilherme, escuta o V6. Eu consigo estar num modo que eu consigo aproveitar mais o carro, entendeu? E aí que eu venho de novo para aquele argumento de um carro que ele é pro dia a dia, né? A gente consegue... Aí. Vai fazer isso da Diablo, irmão. Não dá, cara. Não dá, velho. O cara tem que ser muito colhudo pra fazer isso na Diablo, velho. Ou sei lá. Eu não vou falar essas coisas aí. Depois eu me comprometo sem necessidade. Caralho, que carro delicioso. Quantas vezes eu já falei isso nesse vídeo? Então é isso, senhores. Vamos parar de falar. Eu vou dirigir mais um pouco esse carro. Eu infelizmente vou ter que devolver ele lá pro pessoal que tá fazendo aqui uns serviços pontuais, né? Uma coifinha de semi-eixo, né? Um vazamentinho. Corrigimos o problema de partida desse carro, que era uma ausência de contato ali em um dos relés. Já estava com o terminal um pouquinho laceado, né? Falha intermitente. E, de novo, problemas de natureza tão pequenas, tão normais, né? Mas que mostra aí, ó, pra você, 177 mil quilômetros não é o fim do mundo. Pelo contrário, é o fim do mundo. Juízo final, paraíso. Entendeu? Michelangelo. Hã? Não, né? Então, cavalheiros, eu acho que eu consegui explicar nesse vídeo o porquê que o NSX é o Moisés dos supercarros, o divisor de águas, entendeu? Moisés, Mar Morto. E supercarros antes do NSX, supercarros depois do NSX. Hã? No conceito de construção, na prova do teste de longa duração, na experiência ergonômica, na experiência sensorial, no desempenho extremamente equilibrado desse carro. Não precisa ter 12 cilindros, você pode dar uma aliviada do peso, fazer uma carroceria um pouco mais firme, mais rígida, né? E buscar um equilíbrio entre as variáveis que compõem um supercarro, né? E é isso. Esse é o NSX. Ok, senhores? Então, esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.